Fala, gestor, fala, gestora! Chegamos a mais uma aula sobre as dimensões que nós estamos aí realizando o diagnóstico para elaboração do nosso plano de gestão escolar. Bom, você já me conhece, sou a professora Patrícia e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa Escola Aberta de Gestão Escolar e Educacional. Um espaço interativo que você tem total liberdade para me enviar suas dúvidas, suas perguntas, dialogar comigo e aprender aqui aquilo que estiver sendo compartilhado e também indicar aquilo que você quer aprender, porque aqui é um espaço para você também solicitar pontos que você queira que sejam trabalhados. Para isso, já vou te convidar aqui mais uma vez a se inscrever no canal, se você ainda não estiver inscrito, não estiver inscrita, para ser sempre notificada quando chegar um vídeo novo. E é claro, fica aí também o meu Instagram, meu e-mail, caso você queira falar comigo, ok? Então, continuando aqui a nossa saga, estamos na nossa saga As Dimensões da Gestão Escolar. Relembrando, as dimensões da gestão escolar são 5 áreas organizadas para a gente avaliar o contexto da escola, com qual objetivo, com qual finalidade, levantar informações que sirvam de subsídio para a elaboração do plano de gestão escolar. Depois que a gente faz todo esse levantamento, depois que a gente estuda as dimensões, faz o levantamento de informações, a gente analisa isso e estabelece metas. Para as metas, nós estabelecemos ações. Ações para quê? Que serão desenvolvidas para atingir o objetivo maior da elaboração do plano. Sobre o objetivo, a gente já conversou aqui no canal. Se você ainda não assistiu o vídeo, dá uma procuradinha por aqui, porque a gente tem uma aula que fala somente sobre a elaboração dos objetivos do plano de gestão escolar. Bom, então vamos lá para a nossa aula de hoje, que nós vamos tratar agora da dimensão financeira. Bom, a dimensão financeira é aquela dimensão que faz o coração bater mais acelerado, né? O coração de todo gestor, todo gestor escolar, que nós estamos falando justamente do quê? Do dinheiro da escola. Nós sabemos, especialmente para quem está na rede pública, que a maioria das pessoas estão desenvolvendo esse plano, que estão conversando comigo, estão na rede pública e sabem a importância e o desafio que é fazer a gestão dos recursos financeiros que chegam até a escola. Aqueles que vêm via programas específicos, por exemplo, o programa Dinheiro Direto na Escola, ou o próprio Fundeb, enfim, e também outras fontes de arrecadação. Então, a dimensão financeira, ela tem este objetivo, quando nós falamos aqui da análise, né, do contexto escolar, né, trazer realmente como a gestão desse dinheiro, como que a aplicação desse dinheiro, ela vem sendo realizada. E é claro, da mesma forma que eu organizei as outras aulas para você, aqui estará organizada também em forma de algumas perguntas que você pode ir respondendo, que você pode ir aqui observando quando a gente fala, né, da construção deste relatório. A primeira delas diz respeito ao quê? A ter clareza sobre como acontece o planejamento financeiro da escola. Por que eu falo que o planejamento financeiro é sim, a dimensão financeira é sim uma daquelas que dá acelera o coração do gestor escolar? Porque nem sempre a gente está habituado a lidar com essas questões, com os números, com as planilhas, com a gestão desses recursos. Então, muitas vezes é algo que o gestor escolar precisa aprender a desenvolver. E eu falo muito isso nas minhas aulas, para os meus alunos da graduação, da pós-graduação, para os meus mentorados, para as pessoas que fazem a consultoria comigo. Não tenha medo de falar que não sabe, desde que você busque ter disposição para aprender. A minha formação de base é a administração, então quando eu for para a gestão escolar, eu tenho um conhecimento diferente daquele escolher uma outra formação de base. Fiz a pedagogia depois, como uma segunda graduação, mas a primeira é a administração. Então, às vezes, me torna mais fácil, é mais fluido falar de algumas questões que envolvem, por exemplo, a questão financeira, do que alguém que tem uma formação de base numa área de humanas, essencialmente.
mas a gente aprende. Nós somos profissionais de educação e desde que a gente tenha o quê? Interesse, força de vontade, dedicação, a gente sabe que pode aprender. Então, muitas vezes, o gestor escolar, ele precisa, antes de ocupar o cargo, ou durante essa ocupação, estudar sobre essas questões. E são questões muitas vezes operacionais, como gestão de orçamento, como uso de planilhas, e muitas vezes tem pessoas dentro da escola que podem ajudar. O pessoal da secretaria, outras pessoas da equipe gestora, professores, e a gente tem muita informação e muito curso, muita capacitação que a gente pode buscar, além daquelas que são ofertadas pelas redes de ensino, tá bom? Então, é essa a pergunta macro que a gente precisa responder quando nós falamos da dimensão financeira do diagnóstico da escola, tá bom? Atrelado a isso, o que é importante você colocar aqui no seu diagnóstico? Daí é claro que você pode seguir daquela forma que eu comentei em uma outra aula. Pense nesses tópicos como parágrafos aí do seu relatório. Então, eu tenho um primeiro relatório que você vai dizer ali, por exemplo, um primeiro parágrafo, desculpa, que você vai colocar ali. Na dimensão financeira, tem-se por intuito apresentar como acontece o planejamento financeiro da escola, por exemplo. E daí você vai começar a contar aquilo ali por meio do seu relatório. Lembre-se, o plano de gestão escolar é uma conversa escrita que você tem com quem está recebendo esse plano. Ele será avaliado. E quanto mais trabalho a gente der para quem avalia o nosso plano, melhor. Por quê? Porque mostra que ele está muito bem fundamentado, que ele está muito bem escrito, ele traz informações ricas. E é isso que eu quero que tenha, né? Que é essa sensação que eu quero que seu plano provoque quando você for para uma banca de avaliação para alcançar um cargo de gestão de diretor escolar ou qualquer outro cargo que solicite aqui, que peça a elaboração do plano de gestão escolar. Então, nesse segundo, eu vou dizer como que ali, né, naquela escola, né, como que ocorre a captação e a aplicação de recursos. Que recursos, professores? De Fundeb, do programa Dinheiro Direto na Escola, da APMF ou APP, em algumas redes, né? A gente tem a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, ou Pais, Mestres, Associação de Pais e Professores, APP, depende da rede, e outras arrecadações de fundos, como festas, campanhas, aquilo que é feito dentro do âmbito da escola, e a gente sabe que é um dinheiro muito bem-vindo, inclusive doações feitas para a escola. Como que acontece essa captação? Qual o papel, por exemplo, da associação de pais e mestres, pais e professores, na organização dessa captação de fundos? Dizer como que isso acontece. Mais uma vez, se eu vejo que na hora que eu olho para esse âmbito da escola, para essa dimensão financeira, e eu percebo que as atividades que são desenvolvidas, por exemplo, por essa instância colegiada, elas poderiam ser melhores, eu posso estabelecer como uma meta lá na frente o quê? Desenvolver ações ou detalhar melhor as ações a serem realizadas pela Associação de Pais e Professores, desenvolver ações junto à comunidade externa para arrecadação de fundos. Então, dizer como ocorre vai sempre te dar condições de estabelecer metas posteriormente, ok? Então, isso aqui é um ponto muito importante. Você vai dizer num parágrafo como que ocorre, então, essa captação e aplicação de recursos quando o assunto é a escola. Outra pergunta a se responder aqui como são realizados investimentos com foco na permanência dos estudantes na unidade escolar? Numa discussão bem recente com uma mentorada minha, mas professora, como que eu vou falar, né? Eu não sei, focada na permanência. É simples, gente. Às vezes a gente tem que ir pelo simples. Quando eu falo de investimentos com foco na permanência dos estudantes na unidade escolar, é justamente naquele sentido das crianças, dos jovens, dos adolescentes, eles olharem para a escola e quererem estar naquele espaço. Então, como que eu realizo investimento? Às vezes a escola realiza frequentemente a arrecadação de fundos ou o próprio recurso do programa Dinheiro Direto na Escola, por exemplo, do PDDE,
tem uma parte que é direcionada para reforma do parquinho. Existem editais muitas vezes, né, de que você pode, que o gestor ele pode pleitear com fins específicos. Então, eu já tive já tive um evento uma vez de uma mentorada minha que ela conseguiu, por meio de um edital, transformar um ambiente da escola que era um ambiente sem nada, era um espaço vazio, um espaço morto, em um espaço de um parquinho, uma área muito legal para as crianças brincarem. Então, muitas vezes, o gestor, ele precisa ficar de olho nisso e saber fazer a gestão desses recursos. Eu sei que alguns recursos eles são direcionados especificamente, mas o nosso papel também é buscar outras fontes ou buscar maneiras justamente do que? De gerar condições ou promover espaços, eventos em que contribua justamente para a permanência desses estudantes. Uma outra ação, a questão de eventos, de festas, né, organizar algumas campanhas, isso para determinadas faixas etárias são muito relevantes, porque promove inclusive a socialização. Então, colocar isso no seu plano, né? Como que são realizados esses investimentos, se são, às vezes você vai dizer assim para mim, ai, prof, não tem clareza, né, na escola, inclusive é um dos pontos que eu quero muito focar quando eu estiver como gestor escolar. Tudo bem, mas diga isso, olha, não são realizados, ou são realizados, quais são realizados, ou né, quais poderiam ser, né? Embora aqui a gente não vai explorar muito isso, mas você pode até falar um pouco sobre essa questão. A próxima pergunta que a gente precisa responder quando fala do diagnóstico da dimensão financeira é: como ocorre o planejamento de aquisições de recursos? Que recursos, prof? Material pedagógico, fundo de reserva para pequenos reparos, instalações, etc. Aquilo que acontece no dia a dia da escola. Vai queimar uma lâmpada, pode queimar uma lâmpada. Eu tenho uma reserva disso. Quando eu falo do fundo de reserva, muitas vezes, quando a gente faz uma campanha de arrecadação de fundos, a festa, né, de alguma coisa para arrecadar fundo, a gente tem um fim específico, até para divulgar e para ter adesão da comunidade. Isso é muito importante. Mas eu posso criar um caixinha, um fundo de reserva. A escola faz isso, existe isso, geralmente com o apoio da Associação de Pais e Professores, do Grêmio Estudantil, do Conselho Escolar, para a gente ter um dinheiro ali para investimentos que sejam pequenos, para o dia a dia, de recursos que são necessários e que não vêm da rede ou não vêm com a quantidade ou a frequência que deveria. Como que a gente consegue? A gente consegue fazer isso? E nós sabemos que é uma realidade, isso ocorre ali dentro da escola. Essa parte da gestão financeira, muitas vezes, em maior parte, é claro, ela é a gestão do dinheiro em si, mas é a gestão de como que eu aplico também esse dinheiro. Então, como que ocorre isso? E essa questão do fundo de reserva, né, o caixinha, é um ponto que eu discuto muito, muitas vezes, justamente por quê? Por entender que ele é relevante num espaço escolar. E às vezes a gente deixa de movimentar a comunidade em torno deste tema, por insegurança em fazer ou por falta de apoio, porque às vezes a gestora escolar, ele não consegue fazer isso sozinho, na maioria das vezes não vai conseguir, tá? Por isso que a gente fala do trabalho realizado de maneira conjunta. Então é muito importante a gente falar sobre isso no próprio levantamento de informações. E veja, né, eu tô trazendo isso aqui nesse momento aqui do plano, mas eu já começo a pensar, claro, devido ao momento que eu vivo, de estar acompanhando o desenvolvimento de alguns planos de gestão e também de estar trazendo isso aqui para vocês, avaliando alguns planos, mas eu fico pensando muitas vezes coisas que podem ser desenvolvidas em termos de dimensão financeira que são relativamente simples, não quer dizer que não são desafiadoras, tá? Simples não é sinônimo de fácil aqui, são simples no sentido de que é uma mobilização, é uma fala, é uma comunicação, é uma solicitação de ajuda, é um olhar diferente para um edital, tá? Então, esses aspectos são aspectos bem importantes serem mencionados aqui.
Outra pergunta, então, que a gente precisa responder quando a gente fala aqui dessa dimensão, é justamente o quê? Ocorre investimento em formação de profissionais da unidade escolar, investimento interno, investimento externo, participação em eventos, em seminários. Aí você pode falar assim para mim, mas isso é uma obrigação da rede. Formação continuada é uma obrigação da rede. Mas veja, há algum tempo eu avaliei um plano de gestão escolar, algumas semanas atrás, e nessa parte da dimensão financeira tinha algo muito interessante, que existia uma preocupação, por exemplo, de alguns professores de uma etapa específica participarem de algumas formações que eram externas. Então, eles fizeram toda uma campanha de arrecadação de fundos via conselho, via APP, né, Associação de Pais e Professores, para financiar essa formação, que era uma formação bem específica, de um tema bem específico para trabalhar com as crianças. E isso foi trazido num relato, no diagnóstico que foi feito naquela dimensão financeira, no intuito de que depois a meta apresentada lá na frente foi o que? Criar novas campanhas de arrecadação ou fortalecer a questão de arrecadação de fundos voltada à formação dos profissionais. Por isso que eu vejo como um ponto que, às vezes, eu não tenho isso dentro da minha unidade escolar, mas fica aqui como um ponto para pensar. Por que não se tornar uma meta disso posteriormente, né? Para formar esses professores, esses educadores, para além daquilo que é ofertado pela rede. Então, fica um ponto aqui também. E, de repente, aí na unidade que você está fazendo o diagnóstico, isso ocorre. E para fechar essa questão da dimensão financeira, é claro, é muito importante que fique claro como que ocorre a prestação de contas em relação ao orçamento da escola, aos investimentos. Isso é feito, é encaminhado para os pais. A gente sabe que a questão da prestação de contas, de maneira normativa, ela precisa ser transparente. Como que isso está acontecendo? Isso é apresentado nas reuniões? Como que isso é apresentado para a comunidade? E aqui eu sempre penso nas instâncias colegiadas, apoiando o gestor escolar, inclusive o Grêmio Estudantil, nessa questão da prestação de contas, de ajudar a mostrar como que o dinheiro da escola ele está sendo investido. É muito importante que a gente mostre isso para a comunidade, que a gente mostre isso para as pessoas que estão diretamente ligadas às escolas, à escola, à unidade escolar, aquelas que não estão, né, também ligadas diretamente à unidade escolar, mas mostrar, olha, o dinheiro que vem do FNDE, do Fundeb, FNDE, do Fundeb, o dinheiro que vem do dinheiro direto na escola, onde que está indo esse dinheiro? Mostrar o relatório, divulgar o antes e o depois daquele ambiente, do parquinho, da parede, da janela, do chão. A gente sabe, eu sei que muitas vezes é difícil a estrutura. Estrutura física é uma outra coisa, uma outra dimensão, mas eu sei que muitas vezes é difícil a gente olhar para a estrutura da escola. Então, quando a gente consegue qualquer transformação que venha por meio do investimento, a gente tem que mostrar. E nem sempre a gente mostra. A gente fica tão mergulhado e é tão engolida pela operação da escola, pelo fazer, que nem sempre a gente consegue mostrar. Mas é bem importante trazer isso. Por quê? Porque a gente vai mostrando a transformação da escola. Então, no diagnóstico, é claro que aqui eu estou falando de um plano de gestão, eu não vou trazer a foto, mas descrever como essa prestação de contas acontece é algo que tornará muito relevante na hora que alguém pegar esse seu plano para avaliar. Tá bom? Então, aqui a gente fecha mais uma dimensão da gestão escolar, mais uma dimensão para a realização do diagnóstico da escola. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais. Conta aqui para mim nos comentários, escreve aqui nos comentários como que você se sente ao final dessa aula, se você tem mais clareza para escrever o seu relatório. E é claro, mais uma vez, fica o convite para se inscrever no canal, para você me seguir lá no Instagram, na minha outra rede social, conversar comigo e me escrever por meio de e-mail se você
quiser, tá bom? Que seja, então, um ótimo momento agora para você começar a trabalhar as suas informações dessa dimensão e eu te espero na próxima aula. Um beijo, tchau, tchau!